Nossa senhora. Que gracinha. Que bocão mais bonitinho. É bom, mãe? Ah, nada não. Mas dá demais. Dá mais? Eu tô filmando. Dá nada pra mim. Não dá nada pra mim. Ele não morde a mão, não? Não fica dando muito comida pra esses Mas eu bichos assim, como. não. Também vai dar ele? Aqui, ó. Dá ele isso. Aí dentro. Pode ficar com a mão parada aqui. Pode, fica aí, tá aí. Nossa, é chato. Tá vendo? Só na sua mão que ele pega. Só. Isso, mas não, tá cheio. Só. Tanto de gente que... Não, deixa elas quietas. Ai, mãe. Esse tá cheio. O povo deu tudo. Pronto. O meu desviou o meu dar de biscoito ali. Ó. Tá com fome, hein, bicho?